Programa Um Novo Olhar. Olá, boa tarde, queridos ouvintes do UNO. O programa Um Novo Olhar está no ar. E hoje, eu, Alexandra Grassini, estou aqui com Michele Rossetto e Fernanda Malaquias, para falar de um tema que é comum a todos nós: pavio curto. Aliás, o que será que significa ter pavio curto? Como é que a gente lida com as nossas emoções diante das situações desafiadoras do dia a dia? E para começar falando desse tema, eu vou chamar a Michele Rossetto, que trabalha com CNV, Comunicação Não Violenta. Michele, quando a gente fala de pavio curto, tem algo a ver com imediatismo? Olá, Alexandra, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Pois é, pavio curto, hein, Ale? Bom, como você falou, eu trabalhando bastante, agora estudando bastante a comunicação não violenta, estou aprendendo a lidar melhor aí com essa questão, né, das pessoas que estão muito explosivas, reativas, que têm o pavio curto. E tem sim, está bem ligado a essa cultura do imediatismo, né? Principalmente agora, em relação à tecnologia, a tecnologia nos fez ampliar essa cultura do imediatismo, que na verdade, essa expressão, ela veio de Nova York, né? E é um conceito que traz aí uma designação de uma característica que consiste numa postura mais ansiosa, impaciente, pessoas que estão desconectadas com o momento presente. Então, aquilo, né, que é tudo para ontem, essa cultura ágil, a rapidez e o fast food, né, a cultura do fast food, tudo muito rápido. E quando não são atendidos, quando não tem essa necessidade atendida, aí explode. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui, então vai ser um bate-papo bem gostoso hoje. É muito interessante, né, Michele, quando você fala a pessoa explode, né? Então, muitas vezes a gente observa isso aonde? Em situações de trânsito, né? Que às vezes eu lembro que uma vez escutei a pessoa falando assim: por que eu vou perder a paciência no trânsito se o trânsito está parado? O trânsito está parado, não tem como eu perder a paciência, né? E, Fernanda, quando a gente fala, né, dessa questão do imediatismo, né, com a psicologia, quando a gente traz esse olhar da psicologia, como é que a gente pode entender isso? Bom, primeiramente, boa tarde, Ale, boa tarde a todos. Dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma tarde de aprendizados, né, no programa Um Novo Olhar. E, Ale, é muito interessante quando a gente traz essa conversa sobre o imediatismo para a psicologia também, né, porque na psicologia o imediatismo não é em si um distúrbio psicológico, né? Mas ele pode sim ser a manifestação de alguns males, vamos dizer assim, né? De algumas questões mais sérias, como, por exemplo, a ansiedade, né? Então, o imediatismo, ele está conectado com a ansiedade, sempre uma coisa do futuro. Então, como a Michele também comentou, né? Trouxe, é sempre uma coisa de querer resolver, sabe? Muito rápido, de estar numa ânsia muito forte para querer antecipar, né, as consequências de tudo. E a própria internet também, como a me trouxe, traz isso pra gente, né? Então, tudo passou a ser para já, né? Eu até fiquei pensando, eu estava dando uma lida em alguns artigos, né? E aí fala assim, gente, faz sentido você ficar desesperado com um download que dura mais ou menos 5 minutos, ou uma conexão lenta? Não faz sentido, a gente não fica às vezes agoniado quando a conexão tá lenta, fica lá pensando, aquela, né, aquela que tensão. Então, acho que a pessoa, dentro da psicologia, a pessoa que é afetada pelo imediatismo, além de ser um pouco impaciente, é de uma certa forma também apática, né? Então, toma percepções equivocadas, né? Então, tudo tem que ser para agora, né? Então, não conecta muito com o presente, sabe? Eu costumo falar que quando eu comecei a ver sobre o imediatismo, o espaço entre o pensar e a ação não existe,
esse espaço. Então, a pessoa vai direto para a ação, né? Por isso que a gente fala que é muito conectado com a ansiedade. Ela ultrapassa, ela não pensa no que ela poderia fazer, nas possibilidades de caminho que ela poderia tomar, né? Então, por isso que é um assunto que merece, sim, um cuidado, e estou feliz da gente ter essa conversa, né? Afinal, todos nós, de uma certa forma, podemos, em algum momento, ter sido vítimas do imediatismo, né? Nossa, Fernanda, e aí quando eu te escuto, né, que é tudo para ontem, né, realmente, né, nessa era agora da internet, do WhatsApp, e principalmente nesse momento de pandemia, em que muitos de nós migramos aí para o trabalho, em casa, o home office, tenho escutado as pessoas falando assim, puxa, né, agora piorou a gestão do meu tempo, agora eu não consigo controlar, porque no horário do almoço, no café da tarde, né, porque antes as pessoas tinham aquele tempo ainda de deslocamento, então elas acordavam, se vestiam, se arrumavam, iam para os seus trabalhos. Então, tinha um espaço de deslocamento para almoçar também. Às vezes, a pessoa ia até um restaurante, ou ia até o refeitório da empresa comer a sua marmita, né? E isso, de alguma forma, vai causando uma sensação de imediatismo mesmo. Tem que ser tudo para agora, né? Então, assim, Michele, quando nesse esquema, né, do tem que ser tudo para agora, tem consequências aí no dia a dia das pessoas? Tem muitas consequências, né, Ale? Estou ouvindo vocês aqui, gostei do que a Fê falou, né, desse espaço que a gente não que perde esse espaço do pensar e já vai direto para a ação, que essa característica, né, de querer tudo para ontem gera essa ansiedade e a gente se desconecta mesmo do momento presente, né? Então você não, às vezes é uma desconexão tão forte, né, que você faz tudo no piloto automático, aí você vai e esquece o que você fez, o que você tinha que fazer, então afeta demais. E eu estava lembrando que há uns 20 dias, mais ou menos, eu tive uma conversa com a minha mãe, né. A minha mãe, ela é representante comercial e ela trabalha bastante, ela é pilhadora, assim, né, uma mãe super agitada, é difícil fazer ela parar. E eu vejo bastante coisas do imediatismo, assim, dessas consequências do imediatismo, no que está acontecendo agora, refletido mesmo, né, na vida dela. Então, assim, ela está com úlcera, né, está com uma gastrite nervosa, então, afetando mesmo de uma forma física essa questão do imediatismo. Por quê? Ela é representante comercial, ela trabalha na rua, né, atendendo diversos clientes que trazem demandas que também é tudo para ontem. Então, o cliente fez um pedido, ele quer o produto para ontem. Ele não quer saber se está com falta de insumo, se não tem matéria-prima. Imagina, se fala que o prazo de entrega é 30 dias, o cliente já surta. Imagina, não vou esperar, vou comprar de outra pessoa, que eu não consigo esperar 30 dias. E isso, essa pressão toda vai afetando, né, na vida dela. E a gente teve essa conversa uns 20 dias atrás, que ela falou, eu estou muito sem paciência, eu estou muito irritada, eu não consigo, ela aí comentando até de áudio do WhatsApp, se a pessoa me manda um áudio com mais de 2 minutos, eu já fico irritada, eu não tenho paciência para ouvir. Por quê? Tudo isso, né, tá nessa pressão dessa questão do imediatismo. E aí, o que eu conversei com ela? Eu falei, mãe, eu entendo você, eu também já me percebi muitas vezes como a Fê falou, né, muitas vezes já fomos aí vítimas do imediatismo, eu diversas vezes, gente, às vezes eu tô lá no dia a dia, alguém me manda um áudio de 3 minutos, eu falei assim, colocaram, né, o WhatsApp colocou aquele... a velocidade, né, que aumenta a velocidade do áudio, então direto eu tô aumentando a velocidade do... E aí, às vezes eu falo, não, Michele, para que isso? Escuta, não precisa colocar na velocidade 2, né? Para um momento, escuta o que a pessoa está falando, por favor. Então, eu faço, né, esse exercício comigo. E aí eu falei isso para minha mãe, eu falei, mãe, vamos trabalhar em respiração, a gente vai trazer aqui mais técnicas, né, para controlar essa questão do imediatismo, mas essa conversa que eu tive com ela foi muito legal, porque ela se deu conta do quanto
ela está irritada, do quanto ela está com falta de paciência, que tudo isso são consequências, né, dessa cultura mesmo do imediatismo, que eu já percebi em mim algumas vezes, né, e altera mesmo fisicamente. Então, às vezes, a gente sente mais dor de cabeça, você não consegue ter uma boa qualidade de sono, né? Já ouvi pessoas, imagina, já ouvi pessoas falando que dormir era perder tempo. Falei assim, como assim, gente? Dormir é a coisa mais maravilhosa que existe, você ter as 8 horinhas ali de sono. Não, eu durmo 3, 4 horinhas, para mim já está suficiente, não, perde tempo dormindo. Olha o perigo, né, que a gente tem hoje de cuidar mesmo de todas essas questões, almoçar rápido. Então, né, já vi lá também matérias, poxa, quando você vai se alimentar, você tem que mastigar várias vezes para ter uma boa digestão, né, e aí a gente criando a consciência de tudo isso é um desafio, mas é importante essa auto-observação. Por isso que essa conversa que eu tive com a minha mãe foi muito legal, porque aí ela foi parando para falar, puxa, é verdade, não precisa ser assim, eu estou muito agitada mesmo. Então, ela está tentando praticar um pouco mais, né, respiração consciente, meditação, tentando ter tempo mais para ela. E, enfim, a gente vai trazer aqui ao longo do programa mais dicas de como trabalhar essa questão do imediatismo, Lei. É interessante que quando você estava falando, né, Michele, que somatiza, né, então às vezes o batimento cardíaco fica alterado, pessoas sentem falta de ar, né, e então muitas vezes é importante buscar uma ajuda. Então, queria reforçar agora nessa parceria que existe, né, aqui com a FEAL. Então, os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, olha lá, se você está se identificando, né, com esse comportamento, está se percebendo muito sem paciência, está com pavio curto, né, as pessoas estão falando muito isso para você, tem aqui também, né, todos os profissionais do Instituto Evoluir para você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, 15% em todos os serviços. E deixar também aqui, para quem está nos assistindo, um convite para fazer parte dessa nossa rede, né, de compartilhar o bem. Então, pessoal aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, ajudar a manter a programação que auxilia você e a tanta gente no ar. Então, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix 11 97 261 0272. 97 261 0272, de maneira segura, tranquila, é tudo protegido. E se preferir também, você pode entrar no site da FEAL, que é o feal.colabore.org, e lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, pavio curto, como é que anda aí, Fernanda? Quando a gente fala desse tema, né, a nossa sociedade, hoje em dia é muito valorizado na nossa sociedade quem tem agenda cheia, quem está ocupado o tempo todo e faz as coisas rápido. Então, parece que tem uma valorização invisível, né, de quem está sempre ocupado. Você sente, Fernanda, que a nossa sociedade, de alguma forma, incentiva e valoriza essa questão do imediatismo, de fazer tudo rápido para ontem? Muito bom, Ale. Essa sua fala me trouxe um estudo que eu tive na faculdade sobre... enfim, né, a psicologia e o trabalho, e nós estudamos um autor, que ele é autor do livro Sociedade do Cansaço, e que ele fala que essa nossa sociedade, ele chama da sociedade pós-moderna, né, exige muita produtividade das pessoas, né, e que isso, ao mesmo tempo, de um lado, vem aumentando muito os casos de depressão, né, então, quando eu vi, assim, os números, é de chocar, porque 300 milhões de pessoas no mundo, né, e cerca de 12 milhões, então, que seria 5,8% da população,
tem depressão no Brasil, né? Então, isso a gente está falando de 50% maior da média mundial. Então, o quanto essa... Por que eu quis trazer isso logo de início, Ale? Porque, de fato, né, a nossa sociedade hoje, se a gente parar para pensar, é uma sociedade que valoriza muito essa questão sempre da agenda cheia, das tarefas, né? Tanto que a Michelle trouxe a questão do dormir. Ah, não dorme não, senão você perde tempo, vamos acordar. Eu lembro que nos primeiros tempos de faculdade, nos primeiros anos, semestres, o pessoal falava assim, Fê, chegou semana de prova, você acorda mais ou menos, se você fazia cedo, né? Faz faculdade de manhã, você acorda mais ou menos umas 4:30 da manhã, começa a estudar, estuda, vai para a faculdade direto, tudo fresquinho. Então, é um pouco disso, né? O quanto sempre a gente pode estar naquele movimento de fazer. Produtividade sempre, né? Então, eu acho que tem um lado aí que a gente pode olhar para o saudável, né? E às vezes para o não saudável, né? Então, o quanto hoje a gente percebe que na nossa sociedade contemporânea tudo é muito para o hoje, tudo é muito rápido, né? Um clique, então a gente pede comida pelo iFood, pelo um aplicativo, a gente conhece pessoas, né? Estabelece relações pessoais por um aplicativo também. Então, o quanto que essas questões da nossa sociedade nos afasta também dessa conduta, né, dessa produção que sim, nós produzimos, mas de uma forma saudável, num nível saudável, né, não precisa chegar a, assim, extrapolar tanto a ponto de somatizar no nosso corpo, né, e gerar depressão, ansiedade, enfim. Perfeito, Fê, porque assim, né, quando eu te escuto, eu também lembro, né, que a gente vive uma época que é tudo, além de ser rápido, é instantâneo, é essa palavra mesmo, né, e tem coisas na vida que elas não são para aquele momento, que elas precisam de um tempo para serem elaboradas, para serem resolvidas, né, e então essa questão da satisfação instantânea, que já fazer, é como se a vida ela fosse feita o tempo todo de momentos de prazer, isso não é verdade? E você falou assim também, né, o quanto que é importante essa questão do saudável, não saudável, a gente sempre lembra, né, até uma frase que a Delmar fala bastante aqui nos programas, né, da questão da dose, né? Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, você não pode nem ter só ação, nem ficar parado, né? Então, como é que você tem aquele equilíbrio na sua vida, né? E eu tenho observado que as redes sociais, os jovens, cada vez mais, agora, que é praticamente uma carreira, ser influencer, né? Você posta um vídeo no TikTok, né? De repente comendo, né, falando da sua vida, e aquilo, como eles dizem, viraliza. Viralizar significa atingir milhões de pessoas. E aí vem a satisfação instantânea. E quando isso não vem? Né? E aí, quando não tem aqueles milhões de cliques que a pessoa pensa que vai ter, como é que ela lida com essa frustração? Então, Michelle, quando a gente fala dessa questão, né, dessa satisfação instantânea, é quase leite em pó, né? Instantâneo, mistura, tá pronto. Dá para viver na vida assim? Exatamente, é por isso que a tecnologia é isso, né, que você falou, porque é perfeito, né, na dose certa, né, como é que a gente usa também, porque uma das principais ferramentas para essa satisfação instantânea vem muito da tecnologia, né, as redes sociais, principalmente, trazem muito isso, então como é que a gente utiliza isso de uma forma correta, porque a tecnologia ela é muito boa, se a gente souber, de fato, utilizar, porque ela pode ser muito maléfica, né? Lembro até quando teve estava aumentando os índices, né, de suicídio por conta de bullying, de Instagram, das pessoas que postavam e recebiam lá os comentários dos chamados haters, né? Tem os haters,
Então, aquilo não preenchia aquela pessoa. Aí já entra uma coisa que a gente trabalha muito no Instituto Evoluir, que é desenvolver mesmo as nossas habilidades emocionais, né? Como não aprendemos na escola a lidar com as nossas frustrações, com a nossa raiva, com as decepções. Então, agora é um caminho que nós temos que fazer para lidar com tudo isso, né? Para lidar com essas frustrações, para lidar com essas satisfações. Nem sempre as nossas necessidades vão ser atendidas, né? E como é que a gente lida com isso? Essa satisfação instantânea, né? Então, tomar um cuidado, porque se a gente vicia em ter uma satisfação instantânea, aí já corre o risco de realmente a gente ficar viciado, né? Então, isso para tudo, né? Aí vai para a comida, você desconta na comida, você desconta no excesso do uso de celular, porque aquilo te satisfaz, a comida te satisfaz, a bebida te traz, né, a droga te traz aquela satisfação instantânea. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e aí é muita inteligência emocional e muito autoconhecimento, né? Cada vez que a gente mergulha mais no autoconhecimento, está disposto a se autoconhecer, a gente começa a entender melhor os nossos sentimentos. E aí tem todo o caminho, né? Então, nomear os seus sentimentos, o que você está sentindo. Então, você teve ali um momento de prazer. Opa, legal. Maravilhoso que você teve esse momento de prazer. O que você sentiu? Que necessidade ali foi atendida? Né? Que você ficou feliz, que você ficou contente, que você ficou alegre. Que legal. O que você precisava naquele momento para isso acontecer? Né? Mas sempre está muito conectado com o que de fato é saudável para você, né? Até onde aquilo também está te fazendo bem, até onde aquilo está te preenchendo, e aí é esse desafio da nossa autoconexão, de estarmos atentos também ao momento presente, muito conectado com os nossos sentimentos, nomear, dar um nome para o sentimento, para aquilo que você sentiu no momento. Eu sempre, né, gosto de lembrar que sentimentos, eles são mensageiros, né, como se fosse uma bússola, né, o sentimento, quando a gente tem um determinado sentimento, consegue identificar o que é, ele é uma bússola que ele vai te dar um norte ali de algo que você precisa, para você se conectar com aquilo que de fato é importante para você. E estar conectado com isso faz toda a diferença, porque aí você vai focar naquilo que é importante para você, né? E vai ter opções, vão ter escolhas ali para você conseguir fluir melhor, né, na vida, enfim. Quem não conseguir fazer esse caminho, o Instituto Evoluir tem diversas, né, terapias que podem ajudar, e aí é muita autoobservação. Acho que essa questão dessa satisfação instantânea é você mesmo se autoconhecer. O que isso está aqui, está me preenchendo, né, está me fazendo tão bem, por quê? O que está por trás disso aqui? O que é importante aqui para mim? Então, estar muito atento às suas necessidades, aquilo que você precisa, Ale. Entender quais as suas necessidades, né, e eu, aliás, que hoje estou aqui, né, na sede, no prédio da sede do Instituto Evoluir, aqui no Tatuapé, na rua Fernandes Pinheiro, durante muitas vezes, e muitas histórias, eu escutei, às vezes, as pessoas falarem assim, mas quanto tempo, né? Então, às vezes, chega para fazer uma terapia, um coaching, uma sessão de psicopedagogia, uma yoga, né, uma vivência de CNV, e às vezes as pessoas falam assim, olha, mas quanto tempo, em quanto tempo, né, eu vou mudar, eu vou me transformar, eu vou estar diferente, né? E aí, muitas vezes essa pergunta, para mim, também vem desse lugar, né, de ter uma pressa, né? Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, uma das frases que eu ouvi, eu repito bastante, né, para os clientes não é que nem tomar um banho gelado, né?
que eu estou com calor, tá um banho gelado, o calor passou, não. Tem um processo, como a Michelle falou, de autoconhecimento, de você nomear suas emoções, você se entender. O tempo todo aqui, desde o início da pandemia, a gente vem falando aqui no Um Novo Olhar da autorregulação emocional, que é você aprender a ter técnicas, né, e mecanismos para regular as suas emoções. Fernanda, quando a gente fala, né, dessa questão do imediatismo, a gente sempre fala da questão dos aprendizados, né, acho que um pouco aqui a gente já falou deles, mas se a gente pudesse nomear, né, quais são os aprendizados que a gente poderia ter aí com a questão da raiva, né, com a questão da cultura do imediatismo? Então, né, Ale, desde o início da nossa conversa, nós passamos por vários aprendizados, assim. A Michelle trouxe agora, né, ótimo ponto, assim, falando sobre autoconhecimento, sobre essa autoconexão com você e, né, com as questões externas também, então, com o momento presente. Eu acho que um primeiro ponto é conhecer a nós mesmos, eu acho que é o autoconhecimento. Concordo com essa ideia, o quanto conheça a ti mesmo, sabe, o quanto a gente pode cada vez mais fazer esse caminho de se autoconhecer, porque quando a gente começa a entrar nessa jornada de autoconhecimento, dá pequenos passos a rumo, né, dessa jornada de autoconhecimento, você vai ficando mais consciente e preparada para se conscientizar, porque eu tenho aprendido que tem uma diferença entre consciência e conscientizar. Consciência nós sabemos, que nem autoconhecimento é interessante, todos nós termos, né, faz parte e ajuda a nossa saúde mental, mas conscientizar é qual ação que eu posso fazer, né, qual passo, qual atitude, qual primeiro passo eu posso tomar rumo a esse autoconhecimento, né? Então, durante a nossa conversa nós estamos falando de vários, aí mapear, escrever, enfim, identificar, conversar consigo mesmo, né? E um outro ponto também é trabalhar com os limites, né? Então, como que a gente traz essa ideia de limites nossos também? Então, né, dentro de uma relação, pensando nessa cultura do imediatismo, nós temos pessoas, e se envolve pessoas, envolve limites de ambas as partes. Então, você também tem o seu, né, e a pessoa também tem o dela. Então, como que a gente respeita os nossos limites, até onde a gente pode ir, claro, com respeito, sem intenção, né, de ofender, porque às vezes essa questão do imediato, a gente ultrapassa, tanto que fala, né, a cultura do imediatismo ultrapassa várias etapas, então a gente não pensa muito, a gente só vai para ação. E às vezes esse ir para ação pode esbarrar ali, né, em alguma pessoa, pode ofender, enfim, então como a gente reconhece os nossos limites das nossas ações e também o limite do outro, né, e aí tudo isso é sustentado, acredito eu, pela inteligência emocional, né? O quanto é importante a gente ter inteligência emocional, buscar, né? Porque isso também uma vez eu ouvi da própria Delmar, e tem alguns professores que falam isso. Na nossa faculdade, vai longe, na nossa escola, na nossa formação básica, nós não temos essa matéria, né? Como lidar com as nossas emoções, como a gente busca esse caminho de auto-observação, o que é uma emoção, o que eu devo fazer quando ela aparecer, como eu converso com ela, um sentimento. Então, a gente não tem muito esse diálogo, essa conversa sobre, né, no início. Então, como a gente vai trazendo isso para o presente hoje, né? Então, indo atrás, o próprio Instituto é um espaço que oferece isso, tem outros. Então, como que a gente busca, né, esse autoconhecimento sustentado por essa inteligência emocional, né?
Sim, a questão da inteligência emocional, muito importante, né? E você falou da infância, e na primeira infância ela começa justamente quando você nomeia para a criança, que ainda não assistiu divertidamente, sempre a gente deixa essa dica para você né, aprender sobre emoções, que para a realização desse desenho animado, na verdade, foram feitas muitas pesquisas, né? Então, ali nós temos as 5 emoções básicas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o nojo, né? Que pode ser também chamado como repulsa. E para ter uma alfabetização emocional, fica aí uma dica para a criança, né? Nomear, ensiná-la a nomear o que ela está sentindo, e é medo, é raiva, é tristeza, é alegria, que aí ela já vai iniciar o desenvolvimento dessa inteligência emocional. Muito bem, a gente tem falado aqui muito da questão do pavio curto, né? E eu, inclusive, eu trabalho com jovens, eu tenho assistido alguns reality shows e eu tenho observado que nessa situação de confinamento, muitas das vezes as pessoas também acabam tendo ali algumas explosões de emoções, né? Quando a gente fala de pavio curto, explosão de emoções e cultura do imediatismo, tem alguma diferença, Michele, quando a gente olha para um, a gente olha para outro, né? Eu lembro que até teve um reality show que passou esse ano que a pessoa ficava, algo a contrariava, ela saía quebrando tudo, né? Então ela jogava cadeira, alguém tentava conter, ela batia na parede, né? Então, assim, realmente uma explosão emocional que, inclusive, chamou a atenção de muita gente, né? Conta pra gente se, na sua visão, se existe aí alguma diferença entre um e o outro. Pois é, Ale, você sabe que recentemente eu fiquei sabendo que existe, né, até um termo chamado de transtorno explosivo intermitente, que é o nome para o pavio curto, né? Então, é um transtorno explosivo intermitente, a sigla TEI, né, TEI, e foi classificado como um transtorno de impulso mesmo, onde a pessoa ela tem uma reação explosiva, porque você perguntou da diferença, né? Então, assim, a cultura do imediatismo, como a gente já estava falando aqui, muitas vezes essa desconexão com o presente, com o momento presente, porém a pessoa não necessariamente é agressiva, não é explosiva, né? Agora, quando já tem esse transtorno explosivo intermitente, já são pessoas que já têm, né, essa dificuldade de controlar a sua agressividade. E aí até uma psicanalista, uma psiquiatra chamada Liliana Sanger, quando eu via essa matéria, ela falou, né, que se essas explosões acontecem 2, 3 vezes por semana, aí já é um alerta, né, em um período de 3 meses, opa, já fica um alerta aí que talvez você possa mesmo ter esse transtorno. E aí realmente precisa de um tratamento específico para você lidar melhor com as suas emoções, com a sua agressividade. E aqui é importante a gente também trazer essa questão da raiva, né? De como que a gente lida com a raiva. Importante trazer, Ale, que a raiva você pode sentir raiva, não é errado sentir raiva, né? E isso eu acho que é muito importante a gente frisar, né? É legítimo sentir raiva, é um sentimento que está dentro de você. Quem for assistir lá Divertidamente, quem já assistiu e quem for assistir, vai ver que a raiva tem um papel importante na nossa vida. E aprender a lidar com a raiva é essencial, né? Você pode sentir raiva, mas eu posso sentir raiva agora, mas isso não me dá o direito de quebrar o computador, de sair gritando, né? Eu preciso nomear, opa, estou sentindo raiva, então como é que eu trabalho melhor essa raiva em mim, como eu expresso essa raiva sem ferir, sem agredir o outro. Então tem todo um trabalho mesmo que envolve esse transtorno explosivo intermitente, que é importante, e
E é interessante o que você falou, Ale, porque eu vi, né, eu assisti essa matéria recentemente, que os casos desse transtorno, eles estão aumentando bastante, consideravelmente, né, as pessoas estão mais explosivas, estão mais agressivas, e algumas pessoas estão fazendo mesmo essa correlação com o que a gente passou por esse trauma da pandemia, porque foi um trauma, né, ficamos lá isolados, todo mundo, então, agora está vindo algumas coisas aqui que, né, é como se fosse uma panela de pressão. A gente está com uma panela de pressão que agora está extravasando. Então, olha a importância de ter esse autoconhecimento, essa autoconexão para você, para a gente, né, todos nós aprendermos a lidar com todas essas emoções que estão fervendo aí, borbulhando. Então, agora, de novo, a gente sempre vai repetir isso aqui, dessa importância do autoconhecimento. E aí eu estava lembrando agora, né, fazendo uma ponte aí com a cultura do imediatismo, estava lembrando de uma entrevista que eu vi uma vez com um surfista, não vou lembrar o nome dele, mas eu achei tão bonita a entrevista dele, que ele falava assim, olha, a gente que pratica o surf, né, a gente não pode ter essa cultura do imediatismo, porque ele vai ter que entrar lá no mar, ele vai remar, ele tem que ter a paciência para esperar a melhor onda, às vezes vem a marolinha, às vezes vem uma onda grande, às vezes ele cai da prancha, mas ele continua lá horas, né, dentro do mar. Então eu achei tão interessante, porque eu nunca pratiquei, né, esse esporte, sou meio medrosa, assim, pra água, mas eu achei bonita a forma como ele fala, que você tem que esperar mesmo, então, para se acalmar, né, esperar a onda certa, o tempo certo, e acho que esse é o nosso desafio, né, saber que tudo tem também o seu tempo certo de acontecer as coisas. É isso, Ale. Olha, Michele, é verdade, e olha, tem que ter a paciência, né, de quem surfa e de quem acompanha as barcas, como eles chamam de surf, porque eu já acompanhei muitas, né, na época quando eu comecei a namorar meu esposo, ele surfava, então era assim, primeiro começa procurando a praia que tem onda, aí quando acha a praia que tem onda, aí tem que esperar a onda, só que quem não surfa, no meu caso, eu tentei, mas sou uma surfista não com uma carreira não muito bem sucedida, né, também tem que ter bastante, porque às vezes o surfista, ele entra no mar, eles ficam 4, 5 horas lá esperando as boas ondas, então quem acompanha também, né, vai aí exercitando já a paciência. E quando a gente fala de paciência, Fernanda, tem, né, o que a doutrina espírita, né, nos fala, né, sobre essa questão? Qual que é a visão do espiritismo? Então, né, meninas, eu fiquei aqui refletindo, eu acho que o espiritismo traz um aprendizado bem interessante para a gente quando a gente fala do imediatismo, né, das coisas para hoje, para o agora, porque o espiritismo, além de trazer, né, a consciência das vidas futuras, ele traz muito que o processo, existe um processo na própria natureza, né, então, a Michele trouxe agora a questão, né, desse esporte, do surf, mas tem também um processo nas plantas, nos próprios animais, né, então, não simplesmente chega e brota, não, tem toda uma semeadura, né, para depois ter a colheita. Então, eu acho que, de um primeiro ponto, assim, a própria natureza nos oferece também grandes aprendizados sobre o imediatismo, né, o quanto a gente pode começar cada vez mais valorizar e apreciar o processo, né? Não só o fazer, o resultado lá na frente, né? A satisfação que você quer alcançar com o resultado quando você chegar, né, na linha final. Mas como que você aprecia o processo, né? Então, tem consciência cada vez mais que existe uma sabedoria, né, que está a serviço. Existe uma sabedoria que guarda todos nós,
né? Muitas das vezes no Espiritismo a gente ouve falar um pouco da ociosidade, né? A ociosidade, às vezes, ficar esperando, e aí entra, eu acho que conecta com o imediatismo, o ficar esperando, né, a ociosidade, de uma certa forma, estagna, né? Faz você ficar parado. Mas o quanto que, eu acho que é disso que o Espiritismo vem trazendo, o quanto que o trabalho, né, com sabedoria, dignifica e auxilia, né? Então, como a gente pode ir caminhando por essa jornada, né? Como que a gente pode cada vez mais reconhecer que sim, tem níveis saudáveis e não saudáveis, né? O equilíbrio, né, entre o fazer, né, e às vezes o momento de aguardar, mas aprender mesmo a lidar com essas coisas, né? Então, eu acho que o Espiritismo tem grandes aprendizados aí para a gente refletir quando a gente fala sobre o imediatismo, né? Sim, Fernanda, né? Quando a gente aprende, né, escuta os ensinamentos, né, da doutrina espírita, muitas vezes a gente escuta, né, os ensinamentos de que nós somos muito mais do que aquele momento. Então, vamos lembrar que nós temos a nossa vida atual, nós temos as nossas vidas passadas, né, então a gente é muito mais que aquele momento que a gente está vivendo, né, e a gente ter essa compreensão, essa presença, Michele, você acredita que, de repente, ajuda as pessoas a terem um pouco mais de paciência, né? Eu fico imaginando cientistas, né, que às vezes pesquisam algo, né, como a própria cientista Marie Curie, que ela pesquisou durante anos, né, para conseguir ter os resultados que obteve. Então, assim, essa paciência e entender que a gente é muito mais do que aquele momento que as dificuldades acontecem. Como é que você já, aí chegando no finalzinho do nosso programa, como é que você observa isso, Mi? Pois é, a Fê trouxe uma coisa tão importante, né, dessa questão do tempo. Gente, o tempo de Deus, né, o tempo de Deus é tão sábio, a gente saber que o tempo das coisas é o tempo de Deus. E olha o desafio para a gente, né, para aprender a entender isso. E é tão importante a gente se conectar com essa força da espiritualidade, de que tudo acontece no tempo certo. Muitas vezes, né? Quantas vezes, gente, já não aconteceu algum imprevisto lá, que você estava atrasado, precisava chegar, comigo pelo menos já aconteceu diversas vezes. Algum compromisso, fura o pneu do carro, derruba café na roupa, acontece alguma coisa que vai, né, te atrasar, e aí a gente vai lá no automático e fala, não acredito que está acontecendo isso, mas é tudo no tempo de Deus. Aquilo, né, precisou ali desviar um pouquinho do seu caminho, e depois você vem a saber que estava acontecendo alguma coisa, que teve alguma coisa, e aí depois você entende o porquê aquilo aconteceu. Isso então, assim, se conectar com isso, o tempo certo é o tempo de Deus. Foi um prazer participar do programa de hoje. Quantas coisas boas, hein? Obrigada, Ale. Obrigada, Michele. Escutando a Fernanda, né, nas suas considerações finais, Fê. Bom, gente, eu quero também agradecer, acho que foi uma conversa muito gostosa, e eu gostaria de fechar uma passagem de Mateus, no capítulo 6, 33, 34, que fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietes, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, eu acho que é um pouco de calmaria, sabe, de paz, até pensando nessa cultura do imediatismo, né, e nos dias que nós estamos vivendo. Obrigada, meninas. Obrigada, Fernanda, Michele, e a gente agora
Já partindo para o final do nosso programa, eu quero agradecer a toda a equipe de produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Bruna Paz e toda a equipe técnica que participa para que o nosso programa esteja no ar. Uma gratidão e até o próximo tema, e logo estaremos juntos novamente num novo olhar. Você acompanhou Um Novo Olhar.